Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas aí a mais uma noite que estamos aqui juntos no projeto Cantar pra Caramba. E hoje a gente tem uma live super especial com a Raquel Nunes. A Raquel, ela é cantora. Olá, Raquel! Já tá chegando aqui. O Instagram também já tá avisando as pessoas. E, gente, essa live vai ser muito top mesmo, tá? Então, já vamos clicando aí no aviãozinho para mandar para todo mundo, as pessoas não perderem essa super live aí. Olá, Raquel! Oi, Thaís, tudo bom? Que Tudo bem? felicidade, amiga, tá por aqui. E eu que agradeço a sua presença, estou realmente muito feliz mesmo. É... Uma honra, foi uma boa surpresa. Bem-vindo todo mundo que tá chegando aí. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aproveita aí, já clica no aviãozinho para mandar para todo mundo, porque hoje a gente não vai só falar, né, Raquel? A gente vai fazer práticas também sobre canto, emoção, como a gente pode aí Bora. ativar as nossas emoções e sensações, né? Cada vez mais para cantar. Então já manda aí, clica no aviãozinho, no coraçãozinho pro Instagram. Tô mandando também aqui. Então, ótimo. Olá! Sejam bem-vindos, bem-vindas. Obrigado pela presença. Eu espero que entrem bastante pessoas aí para a gente poder fazer um dia super especial. Eu vou começar me apresentando aqui, enquanto o pessoal está chegando. E depois Raquel também se apresenta e tudo direitinho, tá? Boa noite para todo mundo. Beleza. Eu sou a Thaís Simões, eu sou cantora, sou preparadora vocal, trabalho aí com coros, infantos juvenis, sobretudo. Tenho vários trabalhos pipocando aí, desde dos bebezinhos, assim, do 0 até a terceira idade. Que E lindo. fiz uma pesquisa muito bonita. Tá travado, Nath? Será que é só para você? Oxe, Nut. não, tá todo mundo ouvindo a gente bem? Como é que tá? Som, vídeo, vão falando aí. Ótimo. Então, eu tive uma pesquisa muito bacana aí no meu doutorado, onde eu pude desenvolver práticas musicorporais, que são movimentos, posturas, posições corporais que ajudam os cantores em vários aspectos, né? Na liberação das tensões, nos problemas que a gente chama de Uhum. psicofísico, tanto físicos reais, né? Como a projeção do pescoço, a hiperextensão do Sim. joelho, né? Problemas de tensão no geral, né? Quanto os de cunho emocional também. E olá, Jason, seja bem-vindo. Jane tá aí também, bem-vinda. Bem-vindos todos. Então, eu Todas. conheci aqui no Instagram o canal da Raquel, meu Eu e Minha Voz, e adorei. Falei, gente, é tudo que eu acredito mesmo. Acho que a gente tem uma linha muito parecida. Comecei a conversar aqui com a Raquel, vi que ela era uma fofa muito querida. Falei, olha, a gente precisa. Oi, Luísa! Bem-vinda. Olha, a gente Oi, precisa fazer bem-vindos. uma live juntas para a gente trocar uma ideia e fazer umas práticas. E ela prontamente aceitou. Então, agradeço demais, Raquel, sua presença Imagina. aqui. E queria que você falasse também um pouquinho sobre você. Aí eu vou me apresentar. Gente, eu sou uma baita de uma curiosa, viu? Eu sou uma danadinha que ama a voz assim loucamente desde criança. Eu sou natural de Manaus, né? E o canto realmente ele tem permeado minha vida já há bastante tempo, né? E Manaus assim é uma região de um efervescer cultural muito forte. Então, assim, a gente tem lá, né, o Teatro Amazonas, né? Então vai gente de todo mundo para lá, tem musicistas maravilhosos, né? Tem um festival de ópera super bem estabelecido, que, tipo assim, logo eu aos 6 anos
eu vi a primeira ópera da minha vida, já fiquei maluca. Falei, quero fazer isso da minha vida, assim, né? Mas né, eu só fui começar a estudar lá pelos meus 14 anos, né? Assim, mais formalmente e tal, né? Como professor e tudo. E, assim, foi um caminho de muitas, digamos assim, dificuldades, né? Assim, apesar de ter um ambiente cultural muito rico, muito efervescente, assim, muita interação com gente de todo mundo, mas o meu caminho pessoal de encontro, ele precisava de um amparo maior, né? E esse amparo maior eu acabei encontrando na biologia, né? Uma vez que a voz ela é um instrumento biológico, enfim, né? Então eu uso muito, né, a coisa da ciência para me dar esse suporte, né? Tanto e assim, você pode muita gente pode achar maluquice, porque só imagina o biólogo mexendo com bichinho e com planta, né? Mas, assim, a biologia, ela me dá o suporte desde essa parte de neurobiologia, do entendimento, da psique e tudo isso, né? Para a parte de anatomia, parte de fisiologia, né? E tudo isso. Mas, para ser sincera, assim, logo que eu fui fazer, tipo, vestibular, né? Eu fui fazer a faculdade de biologia porque ainda não tinha faculdade de música. Eu queria muito a faculdade de música, mas ainda não tinha, né? E aí eu falei, poxa, o que que eu gosto, né? Além de música, né? Música já foi assim na veia, aquela coisa desde de bebê, assim. Mas o que que eu gosto além disso? Bom, gosto de natureza e tal, vou fazer, né? E aí terminei a faculdade de biologia, eu falei, pronto. Quando saiu a estadual do Amazonas, com especialidade em canto lírico, tudo isso, eu falei, gente, agora eu vou nessa. E aí fui, meti minha cabeça lá dentro da estadual do Amazonas, né? E aí eu fui assim, só que eu já tinha, né, toda a carga da biologia e a minha biologia foi muito forte, assim, a gente ficava, tipo, foi quase uma coisa, assim, de universidade junto com mestrado, foi um negócio, assim, muito profundo. A gente passava, assim, 8 horas do nosso dia, de 8 a 10 horas, internado lá, né? Trabalho, assim, campo e teórico e tudo junto, né? Então eu já tinha essa bagagem e aí eu fui pegando, né, essas minhas dificuldades que eu ia encontrando ao longo da universidade, ainda mais porque coincidiu com a minha maternidade também, com o iniciozinho de maternidade, tudo isso, né, foi muito desafiador para mim, e aí eu fui tentando me ajudar, né, e foi aí que nasceu o projeto Meu, Eu, Minha Voz, né, esse projeto de autodescoberta pessoal, desse caminho de união, de ciência e voz, né, para atender as minhas muitas dificuldades no meio do caminho. E aí, assim, fui indo desenvolvendo, nutrindo isso na minha própria curiosidade, como eu falei, eu sou muito curiosa, né? E eu tenho esse quê de pensamento integrativo, eu vou fuçando uma coisa, não, mas isso talvez esteja relacionado com isso e com aquilo, e aí eu vou fuçando de lá para cá, assim, fazendo um monte de, que a gente chama meta-análise, né, vou pegando um monte de artigo e vou tentando juntar esse tipo de conhecimento, né, e aplicar em mim nos meus alunos. Então, assim, eu por muito tempo, assim, fui usando isso de maneira muito silenciosa, pouca gente sabe, mas eu não usava, assim, redes sociais, nada disso, assim, era mal uma vez na vida, outra na morte, me mandaram entrar no Facebook, eu falei, eu tenho que entrar mesmo, tipo assim, preciso disso na minha vida. E quando deu o boom da pandemia, eu olhei para tudo aquilo que eu estudava, né? E aí eu pensei assim, poxa, acho que isso pode ser útil na vida de outras pessoas. Eu vou, eu vou abrir o meu projeto para o mundo, ainda assim, com uma certa resistência, mas eu falei, não, vou abrir, vou deixar as pessoas
saberem o que eu penso, como eu penso. Quem gostar, fica, quem não gostar, tudo bem, né? Tem muitos outros canais que a pessoa pode se identificar. E, e assim, no meu Instagram, né, vocês fiquem à vontade para visitar o pessoal aí da Thaís, né, e o meu pessoal, visitem, por favor, a Thaís, que é maravilhosa. Então, assim, lá dentro você tem um amparo bem profundo dessa coisa do autoconhecimento de maneira integrativa, né? Você entra lá, você não vai entrar procurando prática. Normalmente eu não solto prática, eu soltando exclusivamente aqui para a Thaís, que ela pediu, porque eu sempre tenho Desculpa, aquele amores, mas receiozinho. olha isso, gente. Quem gostou disso, bota coração, porque é verdade, isso é ouro. Isso aqui é ouro. Eu falo que as minhas práticas também. Hoje mesmo recebi uma mensagem, falei assim: ai, meu Deus, tô toda travada e tal. Você tem uma aula aí pra me mandar do Cantar pra Caramba? Porque eu tô toda travada e tal. Pensei assim, falei, vou mandar, né? Porque faz parte ali do meu grupo de trabalho, mas eu falei assim, venha, gente, venha experimentar, vem fazer mesmo. Porque é isso, assim, é um caminho de autoconhecimento muito profundo, né, Raquel? E eu acho que isso também Exato. colocamos aí o nome, né, de canto e emoção, porque a gente acessa ali memórias e coisas que às vezes a gente nem sabe que tem, né? Mas eu vou deixar você terminar de Exato. falar para depois a gente continuar Não, aqui. então, é porque, assim, como eu ia falando, eu sempre tenho aquele receio da pessoa pegar aquele conhecimento que está ali na internet e usar de qualquer jeito, e usar para se machucar, sabe? Então, eu tenho muito esse cuidado. Quando eu tô nas minhas aulas, normalmente com os meus alunos, né? Eu tô observando, assim, para alguns eu falo que eu sou meio Halloween, assim, eu tô observando o teu esqueleto, eu te olho e eu fico vendo como é que tá as coisas lá por dentro, né? Aquela visão ali de raio-x e tal, e corrigindo muitas coisinhas, né? Cada mínimo detalhe, interferindo mesmo, tentando levar a pessoa para esse âmbito da consciência, né? O que você está fazendo no teu corpo, como é que você está acessando essa musculatura, né, e tudo isso, que eu acho super importante, porque, assim, uma base furada de técnica vocal prejudica você na tua saúde, então a gente não pode se dar esse desconforto de machucar o nosso instrumento, né? Então eu vou muito por aí nesse tipo de pensamento, né? Mas vou deixar você falar, eu já falei Isso é demais. sensacional. Vocês que estão aí assistindo, vocês concordam com isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu também penso muito nisso, assim, o instrumento, nosso instrumento é o nosso corpo, né, assim. E Uhum, muitas vezes a gente quer ali aquele resultado sonoro perfeito, né, e tudo, mas esquece de, às vezes, sei lá, montar um instrumento de forma correta, né, uhum. assim, ou da forma que seja mais eficiente, né, nem vou falar correta, assim, vou falar mais eficiente para você naquele momento, né. Então, eu gosto muito de pensar exatamente assim, como a Raquel falou, né, assim, e bato muito na tecla, trago muito isso para cá no meu perfil, que é exatamente isso, sabe? Tira um tempinho para se autoconhecer, para Uhum. se colocar, se chegar no lugar, né? Assim, se perceber as suas sensações, as suas emoções, o seu corpo, onde que tá, né? O que que tá pegando ali naquele momento, né? Uhum. E trago muito isso com os meus alunos também, sabe? E eu percebo o quanto isso me melhorou enquanto cantora, enquanto professora, e vejo quanto os alunos conseguem evoluir mais rápido até, sabe? Eu não sei como que é com você, Raquel, mas às vezes uma coisa que você via Uhum. assim, poxa, a pessoa pegou aquilo ali rapidinho, com o movimento que ela fez, sabe, assim, com a própria percepção que ligou ali a luzinha e falou, ah, é isso, né? E é muito mágico, eu acho isso sensacional.
É lindo, né? E eu tento também, ao máximo, voltar os meus alunos para a realidade do canto no dia a dia deles, sabe? Eu procuro tentar ver se eles ativam as luzinhas quando eles estão naquele momento que eles suspiram muito relaxados, que eles bocejam, que eles estão dando gargalhada assim de louco, de loucura, aquela hora do espirro, aquela hora da tosse, todas as coisinhas, aí eu vou linkando, olha, pensa que quando acontecer isso com você, se estiver no teu dia, lembra de mim, lembra que você pode estar acessando de repente a musculatura da respiração através da tua gargalhada, através então do teu espirro, da tua tosse, não sei o quê. Eu vou linkando, sabe? E aí, para a questão do trato Chamar a vocal, mãe? chamar a Luiz. mãe, exatamente, é. Tem que pegar essas coisas que são da vida, né? Teve um aluno meu, só brincando com esse negócio que o Leandro colocou aqui de chamar a mãe, teve um aluno meu, foi muito engraçado, que ele morava em apartamento, e aí a gente estava treinando o calling, né? E aí, para ele, ó, pensa que a tua mãe tá lá atrás, aí pra gente ir abrindo o trato vocal pra parte de trás, também pra se chamando, ó, ela não te ouviu, ela não te ouviu. E aí eu ia subindo, 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 né, tal. Quando terminou mais ou menos a aula, tipo, o vizinho dele bateu lá na porta dele, tá tudo bem? Você tava aí horas e horas chamando sua mãe. Tipo assim, Gente, como assim? como assim, né? Tipo, e aí eu faço meus alunos pagarem esses micos e eles se divertem, assim, eles adoram. E a gente Aí você também. chega na minha aula, você pode ter certeza que você vai miar, que você vai imitar lobo, que você vai rir, que você vai dar a doida, você chamar de sua mãe, você vai usar um monte de recursos que você nunca imaginou na vida. Muito Que menos delícia. os recursos da cozinha, porque eu adoro os recursos da cozinha. Olha, Eu, esses aí assim, vão já ser abrindo novos aqui, pra mim e eu tô doida pra é, conhecer. porque, assim, eu não sei você, Thaís, mas especialmente nesse momento onde está passando pandemia e tudo isso, quer dizer, normalmente, aliás, eu vou pegar um paralelo primeiro antes disso e depois eu vou continuar com essa minha fala. Uhum. Normalmente os cantores, só por si só, eles já se sentem meio julgados de começar a estimular a sua voz, né? Porque a voz ela está diretamente ligada com o centro das emoções, das memórias, e ela expressa tudo aquilo, né? Então, assim, querendo ou não, você entrou na dança de ser cantor, de ser candidato a cantor, você já carrega um tanto desse sentimento que você vai aprendendo a administrar ao longo do tempo, né? Questão da ansiedade. Mas aí, chegando com a pandemia, ainda isolamento e tudo isso, gente, essa questão ficou tão exacerbada, assim, as pessoas têm muita dificuldade de achar boa respiração para cantar por conta disso, essas próprias cargas emocionais que vão fechando a gente em couraças, em vários grupos de tensões, enfim, sistêmico, né? E aí, o que é que eu faço, né, normalmente para ir desbloqueando esse negócio, né? Eu uso muito o sistema sensorial, e que é o mesmo portal de acesso, por exemplo, de aprendizado das crianças, é o mesmo portal de acesso para a gente continuar e manter viva a nossa neuroplasticidade, que é a capacidade de continuar aprendendo, né? E é a mesma via que, além de tudo, ajuda a reposicionar a mente para o momento presente. Tudo que você precisa para começar a cantar é foco em você, é foco nos teus sentidos. Tudo no canto você vai acessar com sensações. Então, todos os teus sentidos têm que estar encaminhados para isso, né? Ótimo. Então, assim, Aguçar todos os sentidos, né? Outro dia eu falei exato. sobre isso aqui numa live também. Não sei quem tava aí. Olá, seja bem-vindo. Eu não sei quem tava Oi, aí, mas. Éder. Ah, já lembrei sim. Foi a Giuseppina.
ela estava falando comigo sobre o storytelling dos cantores, quando a gente vai fazer uma Aham. canção e tudo, né? E aguçar isso, os sentidos todos também do público, quando a gente está em performance, né? Eu falei, gente, sensacional isso. Às vezes a gente esquece, né? Eu, igual você, Raquel, eu na pandemia, sobretudo com os alunos do coro, que eu faço a preparação vocal, eu usei muito os sentidos também, sabe? Assim, não Uhum. tanto o olfato, mas eu usei também. Poucas coisas, mas usei. Mas mais trazendo a técnica um pouco mais no material, na sensação do tato, sabe? Assim. E Aham. foi muito legal, assim, a utilização de objetos mesmo para desenvolver aspectos técnicos, né? Coisas assim que ninguém, às vezes você olha e fala assim, o que que um plástico pode te dar? Aí você fala assim, não, não acredito que isso vai me levar a algum lugar, né? E o que que um cachecol, o que que uma vela, o que que um papel, enfim, várias coisas, né? Podem virar recursos pedagógicos que a gente às vezes não imagina, mas que aquilo causa um boom assim na cabeça do aluno sensacional. Então eu usei Exatamente. muito também, sobretudo nessa pandemia que a gente está nesse ambiente, né, virtual, Uhum. e às vezes fica difícil da pessoa só falar, né, só verbalizar o que precisa ser feito, né? Então, e eu É, também sempre fui dessa linha de que só falar não resolve. Então, não é. Então, o canto é isso, a gente precisa experimentar no nosso corpo, né? E assim, tratando de sempre deixar a pessoa muito à vontade, porque é no erro que você vai ter a resposta daquilo que você precisa trabalhar, e então, a partir do erro, você estabelece um caminho, né? Não adianta você querer chegar com aquela coisa de que, ai, eu tô aqui na minha aula de canto, eu não posso errar de jeito nenhum, vou desagradar minha professora. Não! Você tem que estar ali disponível para fazer o que for preciso, para testar aquele ajuste. Será que a articulação vai ficar melhor assim, assado? Como é que você vai entender isso, né? Como é que vai propagar melhor a tua acústica e tudo isso? Você tem que se experimentar, não adianta, né? Vai ter uma hora que vai sair um pouco mais soproso, vai ter uma hora que vai ficar assim, vai valorizar mais um tipo de frequência que você não queria, vai ficar meio escuro, vai ficar ou muito claro ou muito metálico e você vai ter que lidar com aquilo, né? Então, é bem isso, né? A expectativa nossa, a gente precisa, né, ir unindo, integrando tudo, exatamente. integrando tudo. Maravilhoso, maravilhoso isso. Eu, Raquel, proponho uma coisa sempre nos inícios da minha aula, que é um escaneamento corporal, assim. Que é realmente como se você entrasse num scanner, assim, e conseguisse perceber o máximo de coisas possíveis, assim. Desde onde pesa mais, onde pega mais, até as suas Uhum. sensações e os seus sentimentos que estão ali naquela hora, né? Também é outra coisa importantíssima da gente falar, né? Às vezes eu chego aqui, igual hoje, eu estou emendando coisas do início até o final do meu dia. E aí a gente vai atropelando tudo e quando você para, você vê assim, né? Você sente a laringe fechada, você sente o peito pesado, né? Assim, então, isso tudo vai interferir no meu canto, isso tudo vai interferir no que a gente olha tanto, né, que é o resultado sonoro, mas também vai interferir em uma Exato. série de outras coisas que às vezes a gente não faz essas ligações, né? Eu não sei você aí, o que que você pensa, se você também costuma fazer coisas assim. Eu costumo sim, principalmente no começo da aula, eu gosto de trabalhar bastante alongamento, né, respiração, e aí a pessoa vai relaxando e tal. Aí quando eu vejo que também está relaxado demais, eu dou uma ativadinha, né? Porque a gente precisa de circulação sanguínea e tudo isso, né? Então eu vou equilibrando isso, né? Essa coisa de que a pessoa chegou e de repente, ai, é o meu primeiro contato ali, né? Daquele dia comigo mesma. E às vezes a pessoa passou o dia, sei lá,
ficou no computador, aí a cervical tá toda torta, ali impressando a laringe, né? E aí também já perdeu um pouco de mobilidade diafragmática, já não está encontrando a pelvis, já está naquela loucura, né? Então, você tem que reorganizar aquele corpo, né? Aquele corpo, ele veio de muitas horas sem estar em contato com ele mesmo, né? Com a parte de consciência e tudo isso, né? Então eu uso esse primeiro momento da aula para isso, né? Primeiro eu dou uma conversadinha com a pessoa, né? A pessoa fica à vontade, né? Aqueles 5 minutinhos, perguntar se está tudo bem, tal, tal, tal. E aí, bora começar, né? Eu vou dentro desse espírito de alongamento, de respiração. Eu não sei você, porque você teve esse trabalho muito profundo com coisa de postura, tensões musculares e tudo isso. Se você fez alguma coisa ligada ao yoga ou não, eu tenho curiosidade de saber isso. Na verdade, o meu projeto original sim continha o yoga, mas eu não fiz, não utilizei ele. Eu usei algumas abordagens corporais holísticas, que foram a técnica Alexander, o Tai Chi Chuan e a bioenergética. Então, se vocês aí também que estiverem assistindo, não souberem o que se trata, manda aqui pra gente que a gente vai respondendo, tá bom? A conversa vai fluindo assim. Mas, na verdade, o que eu usei os princípios dessas abordagens para criar movimentos em cima. Então, por exemplo, a técnica Alexander, que tem uma posição de semi-supina, que é aquela posição onde a gente deita com a perna. Eu também amo demais. Então, você deita com alguns livros embaixo da cabeça, numa superfície rígida. Inclusive, depois a gente pode fazer aqui como prática também. Então, tem essa posição fixa e eu fui adaptando exercícios vocais que a gente conseguisse fazer com ela, né? Então, então eu fui fazendo isso, sabe? Por exemplo, tem movimentos do Tai Chi de inspiração, que tem chama Wuxi, que você vai subindo a mão, e eu falei, gente, mas é exatamente isso que acontece com a nossa respiração, sabe? Então vamos incrementar um exercício vocal para ser feito com isso. E a minha pesquisa foi exatamente nesse sentido, assim, eu desenvolvi. Eu tô doida para ler essa tua tese, você vai muito com as coisas que eu penso, tô doida! Manda! Eu vou mandar, mas também está disponível para quem quiser ler. Tá disponível, é só digitar no Google mesmo o meu nome, que aparece lá. Mas eu tô fazendo um material simplificado, porque a tese inteira são 400 páginas. E assim, eu sei que é impossível das pessoas lerem 400 páginas. Então, eu tô fazendo um método bem simplificadozinho para todo mundo conseguir experimentar, tá? E aí, Raquel, então eu usei essas três, né? Assim, a técnica Alexander, o Tai Chi Chuan e a bioenergética. Usei os fundamentos deles e baseei nos movimentos para a criação de práticas onde a gente pudesse colocar aí o que normalmente as pessoas chamam de vocalize, né? E eu acabei não chamando de vocalize, sim exercícios vocais, porque a gente acaba trabalhando com palavras e tudo. E os vocalizes vão mais no sentido das vogais, trabalho somente com as vogais. Mas enfim, mera coisinha técnica. E aí eu usei muito disso. Então, por exemplo, essa questão da autopercepção, da consciência, da minha parte vem muito aí da técnica Alexander, sabe? Apesar de que eu tenho estudado um pouco do yoga também, e eu acho que muita coisa a gente pode, e tem muitos estudos também já fazendo esse link, né? Eu acho que o yoga, sobretudo para respiração e para o apoio, sensações de apoio, elas têm posições maravilhosas que a gente consegue, né? Mas eu vou contar um segredo aqui para todos vocês também. O yoga, além disso, né? E também de trabalhar essa coisa de distensionar, né, os músculos. Mas existe algumas posturas que elas dão um reflexo mental de
poder bem legal para o cantor, para ele sair daquela situação de que, ai meu Deus, eu sou refém, tipo, eu vou abrir a boca e todo mundo vai me julgar, socorro, pelo amor de Deus, para você passar, em vez de ser a presa, você ser o predador, né? Postura do leão, por exemplo. Então, você entrar realmente em contato com a espiritualidade do negócio, né, de você puxar aquele elemento para si, para sua psique, ou guerreiro, enfim, né, outras práticas também que, por exemplo, acho que no Tai Chi Chuan também deve ter alguma coisa nesse sentido, Tem. né, de você realmente se empoderar daquele elemento, daquela figura, através da postura, você está reforçando para a tua mente, né, esse paralelo de que eu estou no controle, né? Nesse momento a minha respiração tá assim, a minha musculatura tá solta desse jeito, tal. Eu tô pronto. Você se sente com alinhamento para desempenhar a voz, né? E isso é muito importante, porque assim, outras formas às vezes que se procura, né? A pessoa fica meio divagando, às vezes não está muito alinhado com o propósito com o qual e pelo qual ele está fazendo a arte ou a música, enfim, né? Mas você incluindo essas coisas complementares, né? E aí eu vou muito na tua mesmo, nessa coisa da bioenergética, o que eu puder aproveitar também do Qigong, que é muito parecido com o Tai Chi Chuan também, eu vou nessa, né, e do yoga, enfim, eu vou incluindo também, né, eu fui vendo que estava me ajudando e que tinha muitas similaridades, né, para distensionar e para preparar o corpo, aí eu também fui montando aí as minhas próprias pesquisas, assim, em mim e nos meus alunos cobaias. Mas é assim que a gente vai. E vai indo, vai fluindo. Uma certa hora Eu a pessoa se agradeço. descobre. Eu agradeço os meus alunos infinitamente, porque a minha tese, na verdade, só aconteceu por conta deles, porque eles foram dando feedback, ó, isso é confortável, isso não é confortável. Eu me sentia assim, eu conversava com eles o tempo inteiro, eu fazia um exercício. Então, vamos lá, o que você sentiu? Mas é a voz, e o corpo. E, sabe, assim, era o tempo todo para ter esses feedbacks. E até hoje, no Cantar Pra Caramba, a gente funciona assim também, né? Eu mando as aulas para o pessoal, eles fazem e me fornecem o feedback. Olha, fiquei assim, né? E sabe uma coisa, Raquel, que eu trouxe também na minha tese, que foi uma coisa assim, um pouco inédita assim mesmo, é que a maioria das pessoas e da literatura, da pedagogia do canto, né? Já existe um consenso que você precisa alongar, que você precisa aquecer. E eu acho que isso daí todo mundo já entendeu, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a maioria das pessoas e quase todos os métodos trazem que você faça esses alongamentos antes de cantar. E o que eu percebia é que, embora tudo bem, você lá ativou a musculatura, já não vai ter mais risco de, né, assim, de lesionar e tal, mas temos uma questão aí que são os nossos padrões físicos e que na maioria das vezes são padrões inadequados. Como, por exemplo, né, se você tem uma hipercifose torácica, que é essa posição onde os ombros estão para dentro, né, o pescoço já está um pouco projetado e tudo. Se você tem essa posição, você vai fazer um alongamento? Qual alongamento é bom para isso? Ah, tudo bem, vou colocar aqui o braço para trás, eu vou alongar assim. Beleza, mas na hora de você cantar, você fica tão aberto, tão exposto, que aquele padrão se intensifica. Então, quando eu não adiantou eu fazer o alongamento, porque na hora de cantar eu vou estar assim de novo. E não é assim porque não foi ativado. É porque aquele é um hábito. Aquilo não foi trabalhado, não foi mostrado para ele um caminho diferente. Então, o que eu trouxe na minha tese é que você não adianta você fazer um exercício antes de cantar. Você precisa fazer junto do canto, para que você dê essa mensagem para o seu cérebro de que, olha, tem um caminho novo. Como o meu som fica assim? Como eu me sinto assim? E aí, de repente, a pessoa fala assim, nossa, mas
aliviou meu peito, ficou assim mais fácil de respirar, né? Eu não sinto mais aquele bolo na garganta. E aí, pronto, a mágica acontece. Dali algumas repetições que você vai fazendo das aulas com os movimentos, você vai internalizando a sua memória interna, né? Uhum. Então, assim, é uma das coisas que ainda eu vejo que muita gente trabalha, e são linhas de trabalho mesmo, mas que a minha bandeira tá lá levantada, assim, pessoal, então, vamos associar o movimento ao canto, já que a gente quer trazer o resultado para o canto, né? E isso traz muitos benefícios, assim, ao longo também do nosso dia a dia, né? Não é só ali no canto. Uhum. Naquela hora a gente tem o benefício, mas aquilo continua reverberando na gente, né? Mas aí, na hora que você faz essas práticas, junto com a parte da postura, é a minha curiosidade, né? O que que você sugere? Você sugere um desenho melódico para a pessoa? Ou você deixa a pessoa ir tentando achar aquilo lá dentro do que ela imagina de um som? O que que você faz, assim? Qual que é o Depende da teu caminho, proposta, assim? assim, depende da proposta. O que eu faço normalmente, e eu vou falar assim, chega um aluno novo para mim, que seja particular ou que seja de coro, né? Eu vou fazer todo um diagnóstico dele, uma avaliação, tanto vocal quanto corporal, e tentando ainda já capturar coisas emocionais também nessa conversa, Uhum, nessa avaliação aí. Então, todos os problemas psicofísicos aí que eu falei, eu tento achar ali nos 4, 5 exercícios que eu vou fazer para conhecer a voz do aluno. E aí eu já tenho entendi. uma fichinha dele lá com tudo que precisa ser trabalhado. Por exemplo, você começou a cantar e eu vi que você tem uma hiperextensão do joelho, que é aquela posição que a gente leva o joelho. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, né? Vamos ver se vai dar. Que a gente leva o joelho totalmente para trás, assim. Isso é Ah, uma tá. posição de joelho hiperestendido. É um tipo de tensão muito comum, inclusive, nos cantores, né? Daí eu anoto lá. Beleza, hiperextensão do joelho. Isso a gente não percebe, mas isso interfere diretamente na nossa respiração. Todo tipo de tensão, ela vai gerar para nós um malefício nesse ponto. Porque ela vai como que eu posso explicar? Ela vai estar contra a coordenação natural dos nossos músculos, sabe? E a gente tá mandando uma mensagem pro cérebro de tipo, opa, calma, né? Então acho que a gente pode até Uhum. fazer aí para você experimentar também, Raquel, e vocês que estão em casa, pra gente discutir juntos e vocês entenderem o que eu tô falando. Não, a gente vai fazer Vamos. essa posição aí. Deixa eu ver se vai dar aqui. Peraí. Deixa eu tirar umas coisas daqui de baixo para todo mundo conseguir ver. Eu gosto. Vocês só vão me ver descalço, gente. Não é porque eu não tenho sapato, mas é porque o contato com o chão, para mim, é tudo. Entendeu? É ótimo, é o que a gente Então, chama de grounding. exato, eu uso muito grounding. Exatamente. Então, ó, vocês vão ver só minha perna agora, mas tudo bem, tá? A gente vai hiperestender os joelhos, levar o joelho totalmente para trás. Tá. Isso. E vocês que estão em casa, façam também pra gente ter coisa. Então, presta atenção como fica a sua respiração nessa posição, nessa postura aí. E solta. Agora a gente vai semi-flexionar um pouquinho os joelhos. Ele não precisa estar dobrado, mas ele precisa estar numa posição solta. E respira nesse lugar. E solta. Faz isso algumas vezes e observa a diferença de respiração entre o joelho hiperestendido e o joelho solto. O joelho hiperestendido e o joelho solto. Me digam aí, vocês que estão em casa, e Raquel, que já está aqui comigo no tete-a-tete, se vocês sentem a diferença de respiração com o joelho hiperestendido
e com o joelho semiflexionado. A diferença é gritante. Gritante. Então, o que que acontece? A gente manda mensagens ocultas para o nosso cérebro com o nosso instrumento, que é o corpo, né? Dá muita diferença aí, ó. Então, é exatamente isso. Eu começo sempre as minhas aulas com essa autopercepção. Então, por exemplo, para eu... o aluno, muitas vezes tem essa coisa e o Alexander fala que é uma percepção enganosa de si. Se eu, como professora, virasse para você e falasse assim, Raquel, o seu joelho está hiperestendido, solta ele. Você vai soltar. Daqui a 2 segundos, não vai passar disso. 2 segundos você tá com o joelho de novo. Então, assim, isso foi uma das coisas que me fez estudar muito e achar essas práticas que me fizessem gerar a consciência no aluno do que acontece, sabe? Aí, ó, comecei a fazer uns 6 meses e sinto muita diferença. Exatamente. Então, assim, e não é só isso. Isso aqui eu dei um exemplo básico. A posição do joelho interfere na minha coluna inteira. A posição do meu pescoço interfere na posição... em tudo. Exatamente. A gente pode até fazer isso do pescoço também. A gente vai sustentar uma vogal A e a gente vai testar o nosso eixo. Então, o que significa isso, né? Eu não gosto muito de padronizar que a postura é assim assado. Eu gosto de trabalhar com o aluno. Cada dia a gente tem um eixo e hoje o nosso eixo é esse, sabe? Para ir construindo realmente. Então, ó, a gente vai falar um A e depois vai projetar o pescoço todo e depois vai introjetar o pescoço todo e voltar, enquanto a gente sustenta esse A. Vamos lá? Então vai lá. Deu diferença? Muito legal, muito legal. Né? Então, assim, onde é o meu eixo? É onde a minha sonoridade nesse exercício agora aqui fica livre. Fica, sabe? Ele soa sem tensão. Eu não mudei nada em mim. Vocês podem fazer em casa aí, eu não vou ter controle nenhum sobre vocês. Mas olha, sobre a minha voz vocês conseguem perceber, né? E batata, não adianta. Eu tinha muita projeção do pescoço para frente por uma série de questões que aí depois a bioenergética vai explicar, coisas que a gente tem na vida, né? Assim, situações que a gente passa. Eu, sobretudo, queria muito ser ouvida, então, assim, né? Levar o queixo, levar, né? Assim, os porquês a gente vai entendendo depois, sabe? No meio do processo. Mas é importante a gente saber onde a gente começa, né? Então, eu gosto muito de começar assim, montando o meu corpo. Sentindo onde está o meu eixo, desde o pé. E aí, eu vou passando por cada parte. Ah lá, o Joey ia dizer isso do pescoço. Era muito travado e essa mudança de postura está facilitando muito a minha emissão vocal. Exatamente, exatamente. Então, assim, não é só o pescoço. O mínimo dedinho do pé, e os meus alunos eu sempre peço assim, façam aula descalços. Ah, professora, mas eu tenho contato do chão, tenho grounding, tem tudo que a gente, até a Raquel, bióloga, pode explicar melhor ainda do que eu essa parte, mas assim... E se fizer isso na grama, gente, é tão bom. Exato. Também você já se aproveita dos bichinhos da grama para ir, ó, fazendo interação com a sua pele, interação com você, é muito bom. Exatamente. E assim, isso, Raquel, eu mostrei para você só assim, essa coisa do eixo, né? Mas, por exemplo, você me perguntou o que eu iria fazer. Depende. Depende da coisa. Hoje mesmo eu postei aqui no meu Instagram, nos stories. Então, quem me segue tem que ficar de olho nos stories, porque eu posto muito ouro lá. E eu postei a questão da soltura do quadril. A gente tem a articulação coxo-femoral, né? Também. Exato. Então, assim, por exemplo, né? Eu posso fazer um movimento simples. Aliás, nem vou fazer o do quadril, não, porque o quadril vocês vão nos meus stories e ver. Mas, por exemplo, um do pescoço, né? A gente segura as costelas aqui
Aliás, vamos fazer o antes e o depois. Todo mundo faz uma rotação do Uhum. pescoço como você já está acostumado a fazer normalmente. Eu acho que todo mundo faz uma rotação de pescoço ou já fez na vida, né? Faz o jeito normal que vocês costumam fazer. E daí, agora, eu vou propor um novo jeito. E é assim que eu vou fazendo nas aulas. Eu vou propor um novo caminho para o seu corpo entender e identificar. Pode ser que num primeiro momento não seja mais fácil, mas você pode sentir mais liberdade, né? Porque tem toda aquela questão Uhum. da gente estar habituado, né? Mas então vamos lá, para a nova forma aí. Nós vamos segurar as costelas, deixar o pescoço cair. E nesse momento, a gente vai olhar para dentro do nosso peito aí, internamente, olhar para todos os sentimentos que estão dentro da gente, que passaram pela gente nessa semana ou no dia de hoje. E a gente vai transformar isso em som. Então, por exemplo, esse é um exercício que eu faço de sonoridade livre que os alunos têm, né? A gente vai rodar o pescoço, mas quando eu for até o ombro, eu vou inspirar. Quando eu for do ombro até a nuca, eu vou soltar com esse som. Então, hoje eu tô muito cansada, eu vou soltar. Ah, e continuo. Com o seu som. Ah. Cada um vai ter um sentimento. Então, por exemplo, se eu estivesse muito feliz agora, eu sei lá, soltar uma gargalhada. Se eu estivesse muito brava, eu ia fazer. Ah! O que viesse na sua mente, assim, o que viesse naquele momento. E aí me conta Já tá como, se é agora. diferente ou não. Ai, é gostoso. É É gostoso. gostoso porque tem essa interseção, né, com o olhar para si, com o pensar do que você estava ali cavucando lá dentro, você tem essa liberdade, então já está tecendo aquele elo com a expressividade, né, que a É. gente precisa também, né, para a parte Uhum, do repertório, tudo isso, né? Então, muito exato. delícia. E tem, então tem assim, na minha tese tem essas que são livres, né? Que a pessoa se coloca para fora, Uhum. mas a maioria é um exercício vocal que eu vou trabalhar uma coisa específica, né? E daí eu faço o movimento. Então, por exemplo, tem um que eu adoro, que eu amo de paixão, assim, que é um exercício onde eu pego a bola de energia, uma bola de energia que fica no centro do meu corpo mesmo. Acho que eu tinha parecida para te trazer Oi, aqui hoje. Olha, vamos ver se Raquel. é igual. Tan, 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 tan. Eu pego uma bola de energia, sempre É. com dentro do eixo, com os joelhos sempre flexionados, que a gente já viu. Eu acho que quem tiver aqui na live nunca mais vai esquecer de fazer o joelho sempre flexionado, né? Então a gente pega aqui uma bola de energia e essa energia ela vem pelo centro do meu corpo, abaixando toda a minha musculatura interna e ampliando toda a minha musculatura do abdômen. Vou fazer pequenininho para vocês entenderem qual é o movimento, porque aqui infelizmente não dá para ver tudo, né? Mas é isso aqui que eu vou fazer com o meu corpo, de baixo para cima. E aí, Uhum. por exemplo, eu vou fazer com a melodia. Vi, ui, 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 ui. E aí eu troco as mãos. Uhum. Então, se vocês quiserem experimentar aí, Raquel, também, eu vou fazendo isso no meu trabalho, sabe? Muito lindo. Eu tinha pensado em fazer uma um pouco parecida com essa. Uhum. Se quiser, eu já coloco Faz, aqui para faz. você. Aham. Peraí que eu tenho que ver como é que eu vou posicionar aqui para vocês me enxergarem bem. Gente, essa live não foi ensaiada, estamos Então, estamos deixando fazendo fluir. isso, Inclusive, gente, se deixando vocês têm fluir, viu? perguntas, dúvidas, já ou querem fazer um pedido especial, a hora é agora. Porque que dia que a gente vai ter a Raquel aqui de novo? Não sei. Oh, Então, não, mas eu que aproveita. tô aprendendo demais com você, meu Deus do céu, coisa linda. E assim, o mais lindo ainda
é de ver o quão similar a gente pensa Exato, sem se conhecer tanto assim, né? Isso que é interessante, porque a gente se conhece pelo Instagram, assim, se é, fala pontualmente, né? Mas, exato. assim, os trabalhos são bem parecidos até. Gente, eu queria essa posição de Obrigada, joelho, assim, Elisete. semi-flexionado, né? Que a Thaís estava propondo, mas a gente vai começar aqui pensando na nossa bolinha energética aqui pelo meio do corpo, mais ou menos na altura do diafragma, a gente vai abraçar uma grande montanha. Depois a gente pega essa bolinha de energia, segura ela até aqui em cima e descemos num grande suspiro de. E aí voltamos soltando todo o ar que sobrar, tá? E aí vai de novo, abraça a montanha inspirando, segura a bolinha de energia, sobe, depois com som de M, com boca aberta, em qualquer tom que for confortável para você. E sobe. Beleza, voltamos com a nossa bolinha de energia. Abraçamos a montanha, seguramos, elevamos e agora solta em vogal. Oh, e busca a profundidade do corpo e eleva. Então, dentro desse exercício, a gente está ativando, né, a parte diafragmática e o conjunto associado ao ilho pessoas, né? Ali embaixo, junto com pelvis e tudo isso. E a gente contrabalanceia essa sobrecarga, né? A gente encontra um apoio flexível, né, dentro do suspiro, desse som de o alívio da emoção, da carga que você trouxe no dia a dia. Depois a gente vai para uma posição energética associada com boca que usa, que está ali trabalhando a questão da ressonância do teu trato vocal e tudo isso, tentando visualizar aquele mesmo apoio flexível dentro dessa ressonância, e depois disso a gente abre para uma vogal que a gente queira, né? Então, esse exercício a gente pode fazer bem livremente. Eu sei, eu trouxe ele porque eu sei que ninguém vai se machucar fazendo ele. Né? Para você ver como que a gente pensa parecido. Olha que coisa linda. Não, delícia, delícia demais. E eu acho que é isso, assim, sabe? A gente começar a realmente abrir a mente, literalmente, né? Exato. Abrir a Alguém nossa... fez daí, acompanhou, gostou dos exercícios que a gente estava passando até agora? Vai colocando aí o que sentiu, o que não sentiu. Fala aí pra gente, viu? Pode até Isso é pedir para entrar ao importante. vivo aqui também. Olha, olha, Raquel, improvisação, Raquel, olha. Ela é do balacobaco, ela gosta de testar. Raquel, Então, não, não dá para amarrar a mixaria, não, gente. Se quiser vir para testar, pode vir. E manda a solicitação aí que vem. Mas é isso, sabe, Raquel? Também acredito muito nisso, muito mesmo. Qual exercício é bom para atenção quando você pega o microfone e começa a transpirar? Quer falar, Raquel? ai. Na realidade, essa coisa da transpiração, ela já está associada com o sentimento de antes do palco, né? Do teu pré-palco. Então, assim, quando você ativa ali a coisa da ansiedade, você tá ali, descarga de adrenalina, cortisol, tá com rede sanguínea, você vai começar a ter esses reflexos, né? De bastante suor, às vezes assim, você vai estar com a parte estomacal atacada, e isso tudo é explicado pela parte assim, de receptores, né? Bioquímicos aí dentro do teu corpo e tal, e como que você tá também no teu estado de respiração. Então, se você passou o teu pré-palco sem, digamos assim, esse preparo que é assim útil, né, para a gente se enxergar, para a gente se perceber e tudo isso, né? E você foi assim, vamos imaginar que você estava ali no teu aquecimento de pré-palco, direto
no vibração de lábios, direto vibração de línguas, tá. Você foi direto para a parte vocal, você tá com aquele bololô ali dentro, você não resolveu. Você vai pegar o microfone, vai te dar sudorese. Tem algumas pessoas que vão começar a salivar, e até a salivação tanta que vai atrapalhar a tua articulação, você vai ficar assim, você não sabe para onde ir, né? Então tem várias coisas que pode acontecer, né? Que pode dar bolo na garganta e tudo isso, né? Então, assim, por isso que a gente, em se experimentando como cantoras, digamos assim, eu, a Thaís, né? E outras pessoas que partem dessa linha de aceitação, né? Psicofísica e tudo isso, a gente começa tratando, não exatamente assim, aquele sintoma, mas a causa, né? Então, assim, toda essa preparação, né, de montar o instrumento e de se perceber, ela vai por aí. Então, normalmente, o que eu gosto de fazer, né, eu vou ativando bastante essa coisa da minha sensorialidade, tudo. Se eu tô muito, muito nervosa, não tô conseguindo achar boa respiração, eu vou direto num recurso de cheiro, assim, eu levo mesmo comigo, vou lá, ou então coloco um pouquinho na boca e vou ali prestando atenção, muito meditação consciente naquilo lá que eu tô sentindo, tudo isso, e vou induzindo o meu sistema nervoso parasimpático voltar para mim, né? Minha percepção de mim mesma, eu vou cavucando ele lá. Mas também faço isso através de colocar ritmo na respiração, por exemplo, né? O yoga traz alguns artifícios nesse sentido, né? Por exemplo, a respiração do quadrado, né? Daí, o que você faz? Você estabelece um tempozinho, né? Para ficar igual em cada etapa do quadrado, né? Então, uma aresta você inspirou, vamos supor, 4 tempos, depois você segurou, depois você soltou, e depois você segurou mais 4 tempos e volta. E você fica nesse ciclo até você recondicionar, você faz o caminho inverso, já que o simpático vai lá e bagunça tudo, todo o teu ritmo tá lá, acelerado, acelerado, toda aperreada, então você vai. Opa, vamos lá, eu vou colocar o ritmo agora, me obedece. E aí você vai reposicionando o sistema, né? Então, assim, normalmente, se eu tenho essas medidas de cuidado comigo mesma, antes do palco, né? Antes da audição, antes de qualquer coisa que eu vou fazer, eu já não sinto o sintoma, né? Seja da sudorese, seja da coisa estomacal, nada disso. Assim, eu já estou em paz comigo mesma, né? E procuro muito firmemente, naquele momento, independente da apresentação que seja, eu estar alinhada com o propósito da música, daquilo que eu quero transmitir com a pessoa. Então, quando essas coisas ficam claras, né? Fica mais fácil também, né, de resolver outras partes do mental aí, da emoção que atrapalham o joguinho. E você, Thaís, como é que lida com essa questão? Olha, eu sou preparadora vocal, né? Então eu vou só falar aqui uma coisa importante. A preparação, ela fala muito também. O momento que você se prepara para estar em palco, né? Ou para cantar em algum lugar, um X e Y. Por quê? Porque muitas vezes a gente não prepara o nosso emocional para estar ali naquele momento. Então, na minha preparação, no meu estudo daquela música, eu já sei onde me pega. Me pega às vezes, sei lá, eu pego o microfone e começo a tremer. É isso que acontece comigo? Então, qual é a reação do meu corpo para isso? Eu sinto que quando eu pego o microfone e começo a tremer, a primeira coisa que para em mim é a minha respiração. Ela bloqueia. Ou, eu sinto que o meu abdômen ele se contrai, vem o frio na barriga. Por exemplo, a Gisele colocou, né? Vem a sudorese. Essa é a resposta do seu organismo, quase que a defesa dele para aquela situação de risco que você se colocou, né? Então, se prepare para isso. Se conhecer é muito importante. Se você já sabe o que acontece com você, é mais fácil de você achar caminhos diferentes, né? E outra, quando você se prepara para aquilo, você se sente preparado para aquilo,
o seu organismo já não responde mais aquilo como uma ameaça, né? Outra coisa que eu gosto muito de pensar nesse momento da preparação é que eu vou pro palco para fazer o meu melhor. Exato. O meu melhor naquele momento, sabe? Travou aí, Leandro? Será que travou para mais pessoas também? Então, acho que não. Porque para mim também tá normal aqui. Então, assim, o meu melhor naquele momento é isso. Eu não quero que ninguém... as pessoas... O que acontece comigo? É o medo de ser julgado? É o medo de eu desafinar e alguém vir falar comigo que eu desafinei? É o medo, sei lá, da Raquel falar, sua voz é feia? Quais são os meus medos? Então, dentro da preparação vocal, eu trabalho com isso. Então, eu trabalho com essas sensações, eu trabalho com essas emoções, eu trabalho com esses sentimentos, né? Outra coisa, eu gosto muito de pensar, além da preparação, de tipo assim, você, no momento, essas posições que você citou anteriormente, que te trazem uma energia mais de dominador, né? Assim, de controle, te ajudam a fazer isso. Tem até séries que falam, né? Assim, vamos fazer a postura lá do... Esqueci o nome agora. Mas, né, assim, do super-homem, né? E tudo. Não é mentira, sabe? Existem mesmo posições, existem coisas que podem te fazer se sentir mais seguros. Então, por exemplo, com trabalho em coro, vou falar assim, uma coisa que eu fiz uma vez numa apresentação que eles estavam super ansiosos, assim, super nervosos. A gente estava com uma arena lotada, com mais de 1.400 pessoas para poder fazer um concerto em coro. E assim, eles estavam para morrer. E eu fiz um corredor da autoestima com eles, que foi maravilhoso. Que a pessoa fechava os olhos e ia assim, de mão em mão. Hoje em dia não dá para fazer isso mais, né, gente? Infelizmente. Mas assim, e o colega, o coralista, dava elogios àquela pessoa que você nunca tinha falado para ela. Sabe? Então, imagina você passar ali por 40, 50 elogios, sabe? Você sai confiante daquele... Com certeza. Coisa, né? Você sai confiante que você é capaz, que você pode. Então, assim, eu trabalho muito nesse sentido, sabe? Assim, tem a preparação, tem a confiança da hora, né? Assim... E ignorar os medos dos julgamentos. Eles vão acontecer, você querendo ou não. Você não tem controle sobre isso, né? Assim, o que eu não tenho controle não me pertence. Então... E a gente vê que, assim, não tem aquela coisa de perfeição. É você realmente fazer o seu melhor naquele momento apropriado. Já vi, por exemplo... Pavarotti desafinando. Aconteceu já, assim. Tem vídeo, você pode pegar qual é o cantor que você mais ama nesse mundo. Pensa agora aí. Se quiser, pode escrever aqui pra gente. Se você for lá no YouTube, você vai ver vídeo desse cantor que vai ter dislike. Tem certeza absoluta. Você pode pegar aquele cantor assim, que você mais ama. Não tem nenhum tipo de cantor que tem uma hora que a pessoa escuta, parece que não bateu o santo, não vai a energia, por mais que a pessoa tá com a técnica e tudo isso, isso aqui, blá, 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 mas aquilo lá não significou nada para a pessoa, não fez nenhuma transformação lá na vida dela, a pessoa foi lá e deu um dislike, quer dizer... Isso acontece mesmo, a gente não vai agradar todo mundo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Então, assim, o que cabe a gente tá em paz com o nosso processo, né? Então, assim, a maternidade me ensinou muito isso, demais. Porque, assim, eu tava ali na faculdade, e olha que as minhas meninas foram, assim, campeãs de gostar de mamar, pelo amor do amor. E, assim, gostar de acordar de madrugada, não sei quantas vezes. E eu chegar no outro dia, assim, só as olheiras desse tamanho, acabada. O meu primeiro papel de solista, sério, assim, pro Festival Amazonas de Ópera, eu tava no auge da amamentação da minha mais novinha de hoje, né? E assim, ela...
Nossa, foi complicado. E ficaram as duas doentes depois, e uma onda. E você aprende com tudo isso. Você aprende como é que teu corpo tá, em que situação que ele tá, e você ainda vai. O que, que você vai fazer para continuar aprendendo o teu papel, a tua posição de cena, independente disso? O que, que você vai fazer para passar melhor da tua emoção para esse personagem, apesar dos pesares, e ainda pensar na ressonância, pensar em tudo isso, né? Apesar do teu corpo, né? Ô, Raquel, E você falou assim, uma coisa muito legal e uma coisa a mais, assim, puxando sardinha mais uma vez para a preparação. A preparação é o momento de você errar, é o momento de você experimentar. O palco, a apresentação, o que você for fazer, é um momento de você se divertir, de você se abrir e você deixar sair ali o que você fez, né? Então, eu acredito muito nisso, assim. Eu me libertei muito quando eu comecei a pensar dessa forma, sabe? Assim, é eu também. encarar aquele momento de forma diferente. Não é para você já ir com um chicote na mão, assim, você vai errar aquele agudo, você vai, sabe? Olha, eu me preparei para aquilo. Eu sei que eu sei fazer. Então, se na Uhum. hora um imprevisto acontecer e a nota quebrar e o piano não sair e eu desafinar, e ok, aquele momento foi aquele momento, a música passou ali em um segundo, sabe? Acabou, acabou. Ai, eu lembro, mas foi tão piada esse negócio dessa minha apresentação. Eu era a dona Elvira lá no Dom Giovanni, e o diretor queria que eu abrisse um leque assim, né, antes de começar a cantar, né? E aí, o diacho do leque nos ensaios, mas não abria nem por reza brava, assim, eu não conseguia fazer o movimento e depois partir pro Oh, que me dice mai. Aí e o negócio não queria abrir, aí era uma onda. Aí eu já ficava pensando assim, putz, vai chegar nessa hora no palco, será que esse leque abre? Não abre? Eu ficava maluca. Então, assim, essas coisas você vai lidando e isso aí faz parte do teu autoconhecimento, faz parte da brincadeira, né? No dia deu certo. Então, você vai indo e você vai, assim, sai dessa esfera de que eu sou refém para que, não, eu tô ali, eu tô fazendo, eu me preparei, eu tô experimentando também, e ali e o tempo todo, né? Então, assim, a gente começa a desenvolver outras habilidades e outra. A resposta emocional que você tem, por exemplo, se você continua mantendo essa amarra dentro do psicológico, do nervosismo, a resposta que você tem no seu corpo, você já sabe que é ruim. Né? Então, assim, a probabilidade de dar errado é muito maior, assim, é quase esmagadora, 99,9%. Então, por que você não mudar essa tua mentalidade? Você já tem um outro padrão com o qual você pode lidar, né? Que é um outro posicionamento de corpo. Então, essas coisas começaram a fazer sentido para mim, né? Eu tô longe de ser uma super mega cantora pop star, blá, 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 qualquer diva que seja, mas eu me aceitei, e eu acho que isso, dentro do processo, né, e assim, não é aquele se aceitar dizendo, ela não quer aprender mais nada, não, é assim, eu, eu olho para mim, né, esse me aceitar é dizer, eu olho para É mim, você eu me respeitar, recebo, é você respeitar o seu processo, né? É eu saber que respeito aquele a meu gente processo, sempre vai ter coisa para aprender, para aprender. sempre, sempre, até o último segundo do nosso Uhum. suspiro, a gente vai ter coisas para aprender, mas é confiar no seu processo e aceitar. É aqui que eu estou hoje. Eu quero chegar lá amanhã? Ótimo. Não vai ser amanhã, mas você vai chegar, uma hora vai. Pois é, se você continuar ali e tentando, vai dar tudo certo no final das contas, né? Você vai acabar se descobrindo. Tem tanto documentário aqui que eu passei que nem. Ah, também não li. Mas obrigada, gente, por estarem aí interagindo. Então, assim, eu acho que a coisa linda, né, do canto é isso. Eu aprendi a me amar muito mais, eu aprendi que a minha
A minha voz, ela pode elevar o meu espírito. Eu não preciso ficar refém de ego nenhum. Eu posso, eu posso só ser eu mesma, e independente de eu ser eu mesma, vai ter gente. Olha, eu tive a oportunidade de meter as caras em coro na Alemanha, na Suíça, por exemplo, né? De passar por maestros, enfim, né? E, e as pessoas me receberam dentro da minha simplicidade. Um monte de gente no coro gostando da voz da brasileira, né? E por que não? Então vai ter gente em todo mundo que vai te receber, né? Que, assim, tem gente no meu Instagram, por exemplo, que eles gostam da parte que eu coloco, assim, de autoconhecimento e tudo isso, de saúde e tal, mas quando eu coloco algum vídeo cantando, por mais que não seja assim, nossa, a pessoa vai lá e interage tanto, né, e a música, ela tem esse poder, né, e ela une. Então, assim, a gente precisa experimentar, e a gente só vai descobrir essas conexões energéticas, que a gente chama, né, se a gente se permitir. Nossa, fala maravilhosa, Raquel. Vamos botar essa fala no potinho, gente, levar para casa todo mundo. Hoje. Ai, olha, a gente está caminhando para o fim, gente. Então, aproveita aí os últimos minutinhos aí para vocês pedirem alguma coisa, ou perguntarem, ou enviarem solicitação para entrar aqui ao vivo com a gente e fazer o cara a cara. Tá? Então aproveitem. Mas eu gostei muito. Raquel, eu quero conhecer mais seu trabalho. Quero conhecer meu mais Deus, eu suas também. Você conseguiu me deixar mais apaixonada ainda por você. Obrigada. Então, eu vou. Eu, por exemplo, né, só dando mais alguns spoilers aí, eu gosto muito às vezes, relatar alguns casos que eu já passei, né, com alunos, enfim, né, coisas como que eu faço essa associação com o sensorial da pessoa do dia a dia, por exemplo, né. Eu já tive uma aluna que hoje em dia, ninguém diz que ela já passou por isso, porque ela tá na Estadual do Amazonas, também tá se formando, sabe? E tá ali linda e maravilhosa, né? Mas ela chegou comigo e ela era tão tímida, que a voz dela sempre ficava assim lá dentro, sabe? Assim, muito suave demais, eu não projetava de jeito nenhum. Era uma coisa assim, muito, muito delicadinha, sabe? E aí meu Deus, como é que. E aí ela queria erudito, né? Ela chegou para mim. A grande parte dos meus alunos chegam comigo para trabalhar outros tipos de. Ou pop, ou rock, ou MPB, outras coisas, né? Mas aí, essa daí, ela queria trabalhar o lírico, mas assim, toda lá dentro, né? E aí eu fui trabalhando respiração com ela e tal, e fui conhecendo ela e não sei o quê. Mas não tinha que abrisse o trato vocal daquela criança. Meu pai eterno! E aí eu fui indo, conhecendo ela e tal. E eu fiz altas loucuras com ela, porque ela também não tinha o grounding, ela não tinha conexão com o fundo do corpo dela. E ela diz assim, essa Raquel já me fez passar por cada uma. Às vezes ela subia no meu sofá e eu colocava um colchão assim embaixo para ela não se preocupar com a voz dela, para ela simplesmente cair cantando. E ali ela achava o fundo do corpo dela, encaixava, assim. Mas teve uma... Ela disse para todo mundo, essa Raquel é uma peste, não confia nela. Ou confia, né? Que depois você vai colher o resultado. Mas enfim, descobri que ela gostava de coxinha. E que a coxinha abria a boca dela de um jeito que ela, assim, coxinha, quando eu falava coxinha, vindo um negócio assim, aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer contigo. Eu adoro trabalhar isso também com comida. E engraçado, você falou coxinha, minha boca até salivou mesmo de vontade de comer coxinha. Olha só. Delícia, né? E aí eu peguei, quando começou a sair a voz dela, foi com a coxinha. E lá a gente ia.
Coxinha. E aí, aquele sonzeiro, assim, que você já estava com o fundo do copo preparado, já tinha sido uma coisa, foi um processo. E a gente construiu degrau a degrau. Então, assim, dependendo, né, da coisa, da, da emoção e tudo, como que você vai trabalhar? Você tem que conhecer aquele aluno de alguma forma que traga esse reflexo, né, dessa parte sensorial. Então, por exemplo, eu também às vezes pego assim, tipo, a pessoa não tem um reflexo muito bom de levantamento de palato, coisa assim. Lá, hoje então você vai chegar na tua cozinha, você vai imaginar ali, é uma batata quente que você quer. E aí a pessoa começa a ventilar um pouco de cachorrinho, daqui a pouco ela tá levantando o palato dela, sente aquela abertura da parede de faringe, tudo isso. Então, assim, eu linko, eu trago o canto para a realidade da pessoa. Eu sempre tenho os exercícios vocais, que eu trabalho no piano com a pessoa, né? E aí eu vou também fazendo funções específicas ali. Mas eu também tenho essa coisa de entrar na onda da pessoa. Então, assim, atualmente eu tenho uma aluna que ela é dançarina do ventre. E às vezes acontece muito dela, quando está procurando montar o instrumento dela para o canto, ela assume uma coisa, aquela postura, né, que é tensa ali, que ela não consegue achar o fluxo da energia para sair. Para a grande parte, a esmagadora maioria dos meus alunos, eu não faço isso, mas com ela eu faço. Eu chego com ela lá, não, agora a gente vai, tem uma certa hora que a gente vai cantar dançando. E lá vou eu e eu danço junto com ela, e aí a gente vai liderando. Oh, 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 e aí ela vai indo e ela alcança. Então, assim, ocorre porque se você não mexe onde está a trava, quem vai travar, quem vai sofrer é a tua laringe. Todo o bloqueio energético de respiração resulta lá no apertamento direto da fonte. Então, assim, eu procuro resolver esses tipos de problema, né? Quando eu coloco minha lupa ali, para quem canta e toca, tem alguma dica? Já é um processo mais elaborado aí. Depois a gente conversa sobre isso. Mas então aí eu procuro sempre colocar aquela lupa ali, onde está a trava daquela pessoa, para poder a gente ir desmembrando. E aí eu tento entrar um pouco na realidade da pessoa para depois trazer aquele recurso ali sensorial que a pessoa vai e ativa, né? Realmente a parte vocal. Agora, você quer falar como é que você trabalha essa coisa de quem canta e toca, Thaís? Depois eu falo o meu. Eu tenho muitos alunos que cantam e tocam. Eu trabalho já com o aluno fazendo o que ele faz mesmo. Então, tipo assim, se ele canta e toca, ele vai cantar e tocar a minha aula inteira. E aí eu vou trabalhando esses aspectos, como a gente trabalhou. Muitas vezes, por exemplo, quem toca violão, né? Debruça no violão, causa aqui um colapso abdominal, traz problemas posturais, tudo. Então, assim, eu vou trabalhando com ele num realinhamento a partir do corpo que tem, né? Do corpo que tem ali do instrumento. Então, que vai fazer parte do seu corpo também, né? Então, você tem que encarar aquilo ali como sendo você também, né? E a maioria dos reflexos de quem vai ao instrumento, por exemplo, tem um piano aqui, né? É a pessoa ir até o instrumento. E na verdade a gente pode pensar de outra forma, né? O piano vem em mim da mesma forma que eu vou nele. Então eu tenho um limite, eu não preciso ir inteiro, né? Assim. E é descobrir o seu, né? Exatamente. Assim, para o pessoal dos meus alunos que cantam e tocam, né, mas que seja com violão, normalmente eu digo para eles que é interessante ter a questão da alça, né,
E se eles, por exemplo, conseguirem se libertar de estar fazendo esses desvios com o pescoço para lá e para cá e já ter de có a parte dos acordes, né? Já é um passo a mais para a pessoa conseguir se conectar com a voz, deixar o violão ali um pouco mais no automático, enfim, né? Então, uma sugestão. Tem um outro aluno que toca sanfona. Para esse aluno, por exemplo, eu digo para ele, olha, você tem que pensar no seu fole respiratório aberto. Então, aí eu faço esse link, né, da coisa das costelas e tal, com a nossa abertura corporal e tudo isso. Então, eu vou trazendo, tecendo essas imagens, né? Tem um outro aluno meu que é pianista. E aí, ele é campeão de ir com a laringe para lá e para cá, subindo e descendo, fica aquela coisa assim, bem degrauzinho, não sei o que. Eu falo, não, você tem que pensar que você não está tocando só a melodia do piano, você tem que pensar que você está tocando a harmonia também, tipo assim, a parte do todo, né? Céu e terra ali, andando junto, né? E aí eu vou tecendo essa imagem com o mix vocal, por exemplo, né? Então, assim, para todos esses alunos que tocam e cantam, eu trato de ir um pouco na onda do que seria aquilo lá para ele, o significado daquilo para ele, e qual que seria a resposta vocal em cima daquele significado. Então, é assim normalmente que eu trabalho, porque aí a pessoa consegue pegar o instrumento dela e pensar, poxa, realmente dá para eu posicionar minha voz assim, enquanto eu estou pensando meu instrumento assim, assim, assado. Então, aí a pessoa... Olha que o sanfoneiro tá na live já. Tá logo se entregando, tá logo se entregando. Ai, adoro. E aí vira delícia, sabe, né? Porque aí a pessoa tá ali, tá realmente entregue, tá fazendo tudo que gosta, né? E não precisa pensar completamente separado as coisas, né? É a Com parte prazer musical. também a gente vai desenvolvendo muito mais, né? Assim, a gente... Exato. Então é isso. Ai, gente, eu amei. Amei. Amei mesmo. Queria ficar aqui até amanhã, mas não posso. Temos crianças para cuidar. Temos crianças para cuidar. Amanhã eu vou estar na Universidade Federal de Uberlândia, dando uma palestra sobre a minha pesquisa mesmo. Vai ser online, então quem se interessar, quiser ver o link, manda aqui que eu mando o link para vocês assistirem. E por isso eu não vou conseguir também ficar, porque eu tenho que me preparar para amanhã. Eu falei tanto da preparação, Manda, né? manda no meu WhatsApp, se der eu assisto. Com Curiosidade é com boa. certeza. Uhum. Mas, Raquel, amei você aqui, gostei Amei muito. muito. Quero realmente Obrigada. conhecer mais a fundo o seu trabalho aí. Gente que tá aqui, que é do meu Instagram, não conhece o meu Eu e Minha Voz, vai lá, tá bom? Para poder ver aí o perfil dela. Vale muito a pena, conteúdo bacaníssimo, tá? E deixo também o convite para vocês que vieram do Instagram da Raquel para conhecer mais o meu perfil, conhecer mais os meus trabalhos. A trabalhos. afinidade é imensa. Assim, nosso trabalho vocal é afinidade imensa. Exatamente. Linda demais. Exatamente. Obrigada mesmo. Fiquei muito encantada. Muito obrigada, Raquel, por tudo. Pessoal que está aí na live, espero vocês aí nos próximos eventos que vamos ter aqui. E muito obrigada. Isso, gente que vai ver aí no IGTV também, interage, diga aí para a Thaís se gostou da live, tudo. Eu realmente adorei, tô encantadíssima com o teu trabalho. Obrigada de coração por esse momento, essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais, tá bom? Eu que agradeço. O Cantar pra Caramba tá aí, gente, de portas abertas, é o meu método de canto e é muito do que eu falei aqui. Então, depois me procura lá em box que a gente conversa. Isso aí, a Gisele tá lá no Cantar pra Caramba. Muito bom, muito bom. Brigadão. Raquel, super beijo pra você. Beijo, boa noite pra todo mundo aí, tudo de bom. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fazer, Gisele.